Suíça. Localizada no centro da Europa, a Suíça sempre viveu cercada por potências, mas escolheu um caminho próprio. Neutralidade, estabilidade e precisão tornaram-se parte da sua identidade. Essa mesma lógica aparece na paisagem. Nada parece improvisado, nada parece excessivo. Ao longo dos séculos, os Alpes definiram rotas, vilas e modos de vida. Trilhos ferroviários atravessam montanhas, túneis cortam a rocha, pontes ligam vales profundos. Diferente de países que expandem suas cidades horizontalmente, aqui o crescimento foi negociado com a altitude. A cultura suíça nasce desse equilíbrio entre natureza dominante e intervenção controlada. A arquitetura responde ao clima rigoroso. O ritmo da vida acompanha as estações. O silêncio não é ausência, é parte da paisagem. Este documentário percorre a Suíça não como uma sequência de cartões postais, mas como uma travessia vertical, das cidades organizadas às montanhas que moldam tudo ao redor. Schaffhausen. Schaffhausen se organiza às margens do rio Reno, próxima à fronteira alemã. Mas é a poucos quilômetros dali que a paisagem realmente se impõe. É aqui que o Reno deixa de ser curso tranquilo e se transforma nas cataratas do Reno, as maiores quedas d'água da Europa em volume. A água não despenca de grandes alturas, mas avança com potência horizontal, criando uma cortina contínua de espuma branca que ecoa pelo vale. Plataformas de observação e pequenas embarcações permitem sentir a escala da força natural de perto. No centro histórico, casas com fachadas pintadas e sacadas ornamentadas revelam influência medieval germânica. A fortaleza de Munot, circular e elevada, observa a cidade desde o século XVI, reforçando sua importância estratégica. Curiosidade: durante séculos, as cataratas impediram a navegação comercial contínua no Reno, alterando rotas e comércio. Dica para o viajante: visitar no fim da tarde permite ver a luz dourada atravessando a névoa da água, criando um efeito quase etéreo sobre as quedas. Lauterbrunnen. No coração de um dos vales mais impressionantes da Suíça, Lauterbrunnen surge pequena, diante da imensidão que a cerca.
paredões de rocha se erguem quase verticais ao redor do vilarejo, criando uma paisagem monumental e surpreendentemente silenciosa. A grande protagonista é a Staubach Falls, que despenca quase 300 metros pela rocha e se transforma em névoa antes de tocar o chão. Na primavera, o degelo revela dezenas de outras cachoeiras ao longo do vale, intensificando ainda mais o espetáculo natural. As casas de madeira trazem aconchego à grandiosidade do cenário, criando um contraste delicado entre a vida cotidiana e a força da paisagem. Curiosidade: a paisagem de Lauterbrunnen inspirou Rivendell, o refúgio élfico criado por J.R.R. Tolkien na obra O Senhor dos Anéis. Um lugar descrito como escondido entre montanhas, cercado por cachoeiras e natureza exuberante, muito semelhante ao cenário real do Vale Suíço. Dica para o viajante: ao amanhecer, a luz suave transforma o vale e revela a cidade sob uma atmosfera quase mágica. Zurique. Entre o Lago de Zurique e colinas suaves, Zurique se apresenta com sobriedade. O centro histórico preserva ruas medievais estreitas, enquanto o rio Limmat corta a cidade com precisão quase linear. As torres da Grossmünster definem a silhueta urbana, lembrando as origens religiosas do lugar. Poucos metros adiante, a Bahnhofstrasse, uma das principais ruas de Zurique, revela outro símbolo da cidade: organização, finanças e luxo discreto. Aqui, tradição e modernidade não competem, coexistem. O lago funciona como extensão natural da cidade. Em dias claros, os Alpes surgem ao fundo, criando uma sensação de profundidade rara em centros urbanos europeus. A cidade abriga a sede da fábrica de chocolate Lindt & Sprüngli, uma das marcas mais emblemáticas da Suíça. A combinação entre cacau importado e leite alpino definiu o chocolate ao leite moderno. Entre precisão técnica e tradição, Zurique ajudou a transformar chocolate em identidade suíça. Curiosidade: Zurique não é a capital da Suíça, mas é o maior centro financeiro do país, concentrando parte significativa do sistema bancário internacional. Dica para o viajante: caminhar ao entardecer pela margem do lago permite observar como a luz reflete na água e suaviza completamente o ritmo urbano.
Grindelwald. Em Grindelwald, a montanha não é apenas observada, ela é percorrida. A First Cliff Walk se projeta diretamente da encosta da montanha, suspensa sobre o vazio, criando uma experiência de pura verticalidade. A estrutura metálica acompanha a rocha e avança para fora, oferecendo uma visão aberta dos Alpes berneses. À frente, picos cobertos de neve. Abaixo, o vale profundo. O vento circula livremente e reforça a sensação de altitude. Não é uma trilha comum. É um ponto onde o visitante literalmente caminha sobre a montanha, com a paisagem se abrindo em 360 graus. A plataforma final se estende no ar como uma varanda alpina, criando uma das vistas mais marcantes da região. A vila de Grindelwald permanece lá embaixo, pequena, organizada, quase silenciosa diante da escala do cenário. Aqui, a experiência não é apenas contemplativa, é física. A montanha deixa de ser fundo e se torna presença imediata. Dica para o viajante: escolher um dia claro potencializa o contraste entre os picos e o vale, tornando a experiência ainda mais impactante. Interlaken. Interlaken existe no intervalo. A cidade está posicionada entre dois lagos, o Thun e o Brienz. E diante de uma das cadeias montanhosas mais impressionantes da Europa. O próprio nome já define sua identidade. Entre lagos. O rio Aare cruza o centro com um tom azul intenso quase irreal, resultado da água glaciar que desce das montanhas. Ao fundo, os picos do Eiger Manche Jungfrau dominam o horizonte. Diferente de centros históricos compactos, Interlaken se organiza de forma mais aberta, com grandes áreas verdes e hotéis históricos, que remetem ao turismo do século XIX, quando aristocratas europeus vinham buscar ar puro e paisagem alpina. Curiosidade: Interlaken se tornou um dos principais pontos de acesso à região da Jungfrau, funcionando como base estratégica para trilhas, trens de montanha e esportes de altitude. Dica para o viajante: observar o pôr do sol sobre o Hohe Matte
permite ver as montanhas mudarem de cor gradualmente, do branco ao dourado suave. Lucerna. Entre o Lago de Lucerna e montanhas que parecem se aproximar da água, Lucerna ocupa um ponto de transição entre cidade e Alpes. Aqui, o cenário deixa de ser apenas urbano e passa a ser moldado pela presença constante das montanhas. A Kapellbrücke, ponte de madeira do século XIV, atravessa o rio Reuss em diagonal, criando uma das imagens mais reconhecíveis da Suíça. No interior, painéis pintados narram episódios históricos, enquanto a torre d'água reforça a silhueta medieval da cidade. Ao redor do lago, barcos deslizam lentamente com os Alpes refletidos na superfície quase imóvel. Em dias claros, o Monte Pilatus e o Rigi enquadram o horizonte, lembrando que a altitude começa aqui. Curiosidade: Lucerna foi, no século XIX, um dos primeiros destinos alpinos procurados por viajantes românticos europeus. Dica para o viajante: fazer a travessia de barco ao entardecer permite compreender como lago, montanha e cidade formam um único cenário contínuo. Davos. Davos surge como um vale amplo cercado por montanhas altas, onde o ar parece mais leve e o horizonte mais aberto. Localizada a mais de 1.500 metros de altitude, é uma das cidades mais elevadas da Europa, e essa altitude define sua identidade. No inverno, encostas cobertas de neve transformam Davos em um dos grandes centros de esportes alpinos da Suíça. No verão, trilhas percorrem prados verdes, que substituem o branco intenso do frio. A paisagem é ampla, quase horizontal, diferente dos vilarejos comprimidos entre montanhas mais estreitas. Mas Davos não é apenas natureza. É também palco do Fórum Econômico Mundial, onde líderes globais se reúnem todos os anos. Essa combinação cria um contraste curioso. Uma cidade de montanha que, por alguns dias, se torna centro das decisões internacionais.
Curiosidade: o clima seco de Davos já foi considerado ideal para tratamentos de doenças respiratórias, atraindo pacientes de toda a Europa no século XIX. Dica para o viajante: subir de teleférico até Schatzalp oferece uma vista ampla do vale e ajuda a compreender a escala real da cidade. E antes de continuarmos seguindo viagem, se inscreve no canal. É isso que faz a gente poder estar aqui viajando com você, mostrando essas maravilhas do nosso planeta. Vamos nessa? St. Moritz. St. Moritz não nasceu apenas da montanha, nasceu da ideia de inverno. Localizada no Vale da Engadina, cercada por lagos e picos nevados, a cidade transformou o frio em identidade e a altitude em prestígio. No inverno, o lago congela e se torna palco para eventos únicos, como corridas de cavalos sobre o gelo. As montanhas ao redor, como o Corvilha e o Pis Nair, recebem pistas que ajudaram a consolidar o turismo alpino de luxo no século XIX. A arquitetura combina chalés tradicionais com hotéis históricos que remetem ao início do turismo de inverno europeu. A luz aqui é diferente, mais clara, refletida pela neve e pelo lago. Curiosidade: St. Moritz sediou os Jogos Olímpicos de Inverno 2 vezes, consolidando sua imagem internacional. Dica para o viajante: observar o nascer do sol refletido no lago, com as montanhas ao fundo, revela por que a cidade se tornou símbolo de elegância alpina. Basileia. Basileia ocupa uma posição singular. Está na fronteira com a França e a Alemanha, conectando 3 países em poucos quilômetros. O rio Reno atravessa a cidade com força constante, funcionando como eixo natural e histórico. O centro antigo preserva construções medievais e a imponente Catedral de Basileia, com torres vermelhas que se destacam sobre o horizonte urbano. Do alto de suas muralhas, o Reno se revela como linha de ligação entre passado e presente. Mas Basileia também é contemporânea. A cidade é considerada um dos principais centros culturais da Europa, abrigando museus renomados e uma cena artística vibrante. O contraste entre arquitetura histórica e edifícios modernos é parte da identidade local. Curiosidade: Basileia possui uma das maiores concentrações de museus por habitante do mundo. Dica para o viajante: atravessar a pé a ponte Mittlerer Brücke ao entardecer permite contemplar uma vista panorâmica da Catedral e do Reno, iluminados pela luz suave do fim do dia.
Lugano. No sul da Suíça, já próximo à fronteira italiana, o Lago de Lugano apresenta uma paisagem onde os Alpes assumem contornos mais suaves e a luz parece mais quente. Aqui, o ambiente muda sutilmente, a arquitetura ganha influência mediterrânea e o ritmo se torna menos rígido. A cidade de Lugano se organiza ao redor da água, com calçadões elegantes, praças abertas e montanhas que se erguem diretamente das margens do lago. O Monte Bré e o Monte San Salvatore oferecem vistas panorâmicas que revelam o desenho sinuoso do território, onde montanha e água se encaixam com precisão natural. Barcos cruzam lentamente o lago, conectando vilas pequenas espalhadas ao longo das encostas. A vegetação é mais densa, com palmeiras e jardins que contrastam com a imagem clássica dos Alpes nevados. Curiosidade: essa região pertence ao Cantão do Ticino, a única parte da Suíça onde o italiano é a língua oficial. Por isso, além das paisagens alpinas impressionantes, você sente uma atmosfera com forte influência mediterrânea. Dica para o viajante: subir a um dos montes ao fim da tarde permite observar como o lago reflete tons dourados, criando uma atmosfera diferente do restante da Suíça. Lago de Valensee. No leste da Suíça, o Valensee se alonga entre montanhas íngremes que descem quase diretamente até a água. A luz muda rápido aqui. As sombras das encostas avançam cedo sobre o lago, criando contrastes fortes entre azul profundo e rocha escura. À beira dessa paisagem está a pequena vila de Wissen, discreta e organizada. Casas claras, um pequeno porto e uma promenade tranquila acompanham a margem. A vila parece aceitar seu papel, ponto de apoio humano em meio a uma natureza dominante. Wissen não compete com a paisagem, ela se encaixa nela. O lago dita o ritmo, as montanhas definem os limites, tudo permanece proporcional. É um daqueles lugares onde o impacto não vem do movimento, mas da composição perfeita entre água, pedra e silêncio. Dica para o viajante: caminhar pela margem em direção ao porto oferece a melhor leitura do contraste entre a escala da vila e a dimensão das montanhas ao redor. Gruyères. Gruyères parece ter sido preservada em escala reduzida, como se o tempo tivesse escolhido permanecer ali.
A vila se organiza ao longo de uma única rua principal, levemente inclinada, que conduz até o castelo no ponto mais alto. Casas de pedra, varandas floridas e fachadas discretas criam uma atmosfera quase silenciosa. A paisagem não é dramática como nos Alpes mais altos. Ela é harmoniosa, rural, profundamente suíça. Do alto do castelo de Gruyère, o olhar se abre para prados verdes e montanhas suaves ao fundo. O nome da cidade está diretamente ligado ao queijo Gruyère, produzido na região há séculos. Próximo dali, queijarias tradicionais mostram o processo artesanal que se tornou símbolo nacional. Curiosidade: apesar do tamanho reduzido, Gruyères abriga também o Museu H.R. Giger, dedicado ao artista que criou o universo visual do filme Alien, um contraste inesperado em meio à paisagem medieval. Dica para o viajante: espere a luz dourada tocar as fachadas. Com menos visitantes, o cenário ganha um ar quase intocado. St. Gallen. St. Gallen se desenvolveu a partir de um mosteiro. Ao redor da abadia de St. Gallen, fundada no século VIII, a cidade cresceu como centro religioso, intelectual e econômico. A biblioteca da abadia, com seus salões em madeira entalhada e manuscritos medievais, tornou-se um dos tesouros culturais mais importantes da Europa. O conjunto arquitetônico forma uma praça ampla e organizada, onde a catedral barroca se destaca com torres claras e interiores ornamentados. A harmonia entre edifícios cria uma sensação de unidade rara. Além do legado religioso, St. Gallen foi referência mundial na produção de bordados e têxteis finos, indústria que moldou sua prosperidade no século XIX. Dica para o viajante: visitar a Praça da Abadia no inverno permite apreciar a arquitetura com mais tranquilidade e menos movimento. A cidade é vista sob outra atmosfera, quase como se fosse outra cidade, mais silenciosa e contemplativa. Genebra. Genebra se organiza às margens do Lago Léman, onde a água se abre em escala quase marítima. Diferente das cidades alpinas comprimidas entre montanhas, aqui o horizonte respira. O Jet d'eau, jato d'água que alcança mais de 140 metros de altura, tornou-se o marco visual da cidade, visível de diversos pontos da margem. O centro histórico sobe suavemente até a Catedral de São Pedro, que domina a parte alta com sua presença sóbria.
Ruas estreitas conduzem entre fachadas discretas, lembrando que Genebra foi também refúgio de reformadores religiosos e pensadores europeus. Ao redor do lago, parques extensos e calçadões organizados reforçam a sensação de equilíbrio e ordem. Sedes de organizações internacionais como a ONU Europeia consolidam a imagem de cidade diplomática e global. Curiosidade: Genebra é considerada um dos principais centros de mediação internacional do mundo. Dica para o viajante: caminhar pela margem do lago ao entardecer permite ver o jet d'eau iluminado, enquanto os Alpes surgem suavemente ao fundo. Zermatt. Zermatt se organiza aos pés de uma das silhuetas mais reconhecíveis do mundo, o Matterhorn. A montanha não apenas compõe o cenário, ela define o lugar. Sua forma piramidal, isolada e precisa, domina o horizonte com uma presença quase absoluta. A vila preserva construções de madeira escura, com telhados inclinados e base elevada sobre pedras, arquitetura típica pensada para enfrentar o inverno rigoroso. Carros a combustão não circulam pelo centro, reforçando a atmosfera silenciosa e controlada. Teleféricos e trens de montanha conduzem visitantes a mirantes de alta altitude, onde geleiras e picos sucessivos revelam a dimensão real dos Alpes. No inverno, o branco cobre tudo. No verão, prados verdes contrastam com a rocha exposta. Curiosidade: o Matterhorn foi uma das últimas grandes montanhas alpinas a ser escalada no século XIX, tornando-se símbolo do alpinismo europeu. Dica para o viajante: observar o amanhecer refletindo no Matterhorn oferece uma das experiências visuais mais marcantes da região. Glarus. No coração dos Alpes Orientais, Glarus existe sob a presença dominante das montanhas. Aqui, o relevo não é moldura, é protagonista. Paredões íngremes se elevam quase verticalmente a partir do vale, criando uma sensação constante de profundidade e escala. O maciço do Todi, visível em dias claros, reforça essa leitura alpina intensa. Suas encostas abruptas e cumes nevados lembram que o território foi esculpido por forças glaciais. O vale é estreito,
comprimido entre montanhas que parecem se aproximar umas das outras. A cidade ocupa a parte plana com traçado racional. Após um grande incêndio no século XIX, Glarus foi reconstruída com ruas mais amplas e alinhamentos regulares, o que explica sua aparência ordenada. A igreja principal e as fachadas discretas reforçam essa identidade contida. A luz percorre as faces rochosas ao longo do dia, desenhando sombras que transformam completamente a paisagem. Campos verdes ocupam as áreas planas, mas bastam poucos passos para que o terreno comece a subir. Trilhas serpenteiam em direção às altitudes, revelando lagos alpinos, cristas afiadas e panoramas amplos. O silêncio é marcado apenas pelo vento e pelo som distante da água descendo pelas encostas. Aqui, a montanha dita limites, ritmo e identidade. Lausanne. Lausanne se organiza em níveis. Construída sobre colinas que descem até o lago Léman, a cidade alterna escadarias, terraços e perspectivas amplas sobre a água. Aqui, o movimento nunca é totalmente horizontal. Ele sobe e desce em ritmo constante. No alto, a Catedral de Lausanne domina a paisagem com sua arquitetura gótica imponente, visível de vários pontos da cidade. De suas torres, o lago se estende como um espelho azul, com os Alpes franceses surgindo no horizonte, do outro lado do lago Léman, já em território da França. À beira da água, o bairro de Ouchy revela outra atmosfera. Calçadões arborizados, marinas e jardins criam um contraste direto com a densidade histórica da parte alta. A transição entre esses dois níveis define o caráter da cidade. Curiosidade: os vinhedos em terraços de Lavaux, próximos dali, formam uma das paisagens agrícolas mais organizadas da Europa. Dica para o viajante: caminhar do centro histórico até o lago permite perceber como Lausanne se transforma conforme a altitude diminui e a água assume o protagonismo. Berna. Berna não se revela de imediato. Ela se curva. A cidade foi construída dentro de um meandro do rio Aare, que a envolve quase por completo, criando uma espécie de ilha natural protegida por água turquesa. O centro histórico preserva arcadas contínuas que percorrem quilômetros, formando uma das maiores áreas medievais preservadas da Europa.
Sob essas galerias, o cotidiano acontece protegido do frio e da chuva, enquanto torres de pedra e fachadas arenosas mantêm uma unidade visual rara. Hazitglöge, imponente torre do relógio astronômico medieval, marca o ritmo da cidade com seus mecanismos históricos e encantadores desde o século XIII. Já o parlamento suíço, posicionado sobre uma elevação, observa o rio e simboliza a neutralidade política que moldou o país. Curiosidade: apesar de ser a capital federal, Berna mantém uma escala contida e quase silenciosa, contrastando com capitais mais expansivas. Dica para o viajante: observar a cidade a partir da Rosengarten, ao fim da tarde, revela o desenho completo do meandro e a relação íntima entre água e arquitetura. Jungfrau Joch. Jungfrau Joch não é exatamente uma cidade, mas um ponto extremo. Conhecido como Top of Europe, está situado a mais de 3.400 metros de altitude, entre os picos da Jungfrau e do Mönch. Chegar até ali já faz parte da experiência. O trem atravessa túneis escavados na rocha, emergindo subitamente em um cenário de gelo permanente. Ao sair da estação mais alta da Europa, o branco domina tudo. Glaciares se estendem como rios congelados, e o glaciar Aletsch desenha uma curva imensa entre montanhas abruptas. O ar é rarefeito, o silêncio é denso, e cada som parece amplificado pela ausência de vegetação. No topo, o Observatório Sphinx se projeta como uma estrutura futurista sobre o gelo. De sua plataforma panorâmica, a visão se amplia em 360 graus, revelando a verdadeira dimensão do maciço alpino. Passarelas permitem caminhar sobre a neve mesmo no verão. Dica para o viajante: verifique a previsão antes de subir. Em altitude, a visibilidade muda rapidamente, e um dia claro faz toda a diferença para apreciar o glaciar em sua total extensão. Ao atravessar a Suíça, algo se torna evidente. Este não é um país que se revela pelo excesso, mas pelo equilíbrio. Montanhas imponentes convivem com cidades precisas. Lagos silenciosos refletem centros urbanos organizados. Vilarejos antigos permanecem preservados sem parecer congelados no tempo. Nada parece improvisado. Tudo parece pensado para durar. O segredo da Suíça talvez esteja nessa harmonia entre natureza extrema e disciplina humana. Aqui, o território é desafiador, mas nunca dominado. Túneis atravessam montanhas sem apagar sua imponência. Trilhos escalam altitudes improváveis sem romper a paisagem. A modernidade existe, mas não grita. O silêncio tem valor. A pontualidade é cultura.
A preservação não é nostalgia, é continuidade. Viajar pela Suíça é perceber que força e delicadeza podem coexistir, que altitude pode significar introspecção, que precisão pode gerar serenidade. Se essa jornada despertou algo em você, talvez o verdadeiro segredo não esteja nas montanhas, mas na forma como aprendemos a observá-las. Se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima!